Shabbat Shalom, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, uma grande honra e prazer estar diante de vocês na presença do Senhor, amém? E assim unidos, estarmos celebrando o dia de Shabbat, onde Deus tinha nos colocado que essa porção seria diferenciada, né? Mas dado ao fato do Senhor ter me colocado a última porção, clamei a Ele, realmente foi uma batalha essa semana, eu consegui essa autorização de poder fazer esse Shabbat, de acordo com o que Ele nos colocou. Eu estarei apresentando para vocês a última porção. Vezot Haberahá, né? Que eis a bênção, que é a última, os dois últimos capítulos do livro de Deuteronômio, Devarim, para que assim vocês também se sintam abençoados, para que uma palavra forte, uma palavra de realmente que move céus e terras. Uma palavra realmente bem colocada. E que Deus nos encheu esse coração de uma forma tão simples, mas muito objetiva. Porque Ele diz assim, no resumo que Ele deu, e que eu compreendi dessa forma. Se colocarmos a porção, seria como uma transição com fogo. Quando Deus encerra ciclos, levanta novos começos. E aí não podemos ser diferente. Deuteronômio 33:1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. E não podemos ser diferentes, ele já está se acostumando conosco nesse sentido. Não podemos ser diferentes com não começar com uma parábola. Ele nos deu o nome de A Tocha no Vale da Transição. Conta-se que em uma grande montanha havia uma vila que vivia cercada pela escuridão da noite. Durante muitas gerações, um ancião chamado Elior era o único que sabia manter o fogo sagrado aceso no alto do monte. Todos os dias ele subia com esforço, reacendia a chama e de lá a luz iluminava todo o vale. Mas um dia o velho Elior sentiu que o seu tempo havia chegado. Chamou um jovem aprendiz, Nadab, e lhe disse: meu filho, o fogo que Deus me confiou precisa continuar. Eu não posso mais subir, mas você pode. O segredo não está na tocha, está na obediência a cada passo da subida. Nadab, tremendo e temendo a responsabilidade, disse: mas mestre, e se eu tropeçar? E se o vento apagar a chama? O velho sorriu e disse: se o vento apagar o fogo da tocha, acenda de novo com o fogo do coração. O importante é que a luz nunca pare de subir. Naquela noite, Elior subiu o monte pela última vez e deixou a tocha acesa. Quando o sol nasceu, os moradores perceberam: o velho se fora. Mas a chama ainda ardia no alto da montanha.
E lá embaixo, um novo homem começava a subir, com passos firmes e olhos brilhando de fé. E essa é o Vezot Habelahá, eis a bênção, que vai de Deuteronômio 33, 1 a 34, 12, João capítulo 21, Isaías capítulo 1, de 1 a 18. O Senhor diz o seguinte: todo fim de ciclo no reino de Deus não é uma tragédia, é uma transição divina. Moisés terminou a sua jornada, mas a promessa de Deus para o povo de Israel não termina ali. Jesus encerrou o seu ministério terreno, mas o reino de Deus não parou. Deus é o Deus que encerra capítulos, mas nunca encerra propósitos. Assim como Moisés impôs as mãos sobre Josué, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Em João 20, 22. Quando Deus muda a estação, ele transfere o fogo. A unção de um ciclo prepara o caminho do próximo. Deus não apaga o fogo, ele só repassa de mão em mão. A bênção do fim, como Moisés mesmo falou, que esta é a bênção, Deuteronômio 33, 1, como nós falamos, Moisés não morre amaldiçoando, pelo contrário, ele morre abençoando. Ele não deixa um vazio, ele deixa um legado. Deus o chama de meu servo e pessoalmente o recolhe. O próprio Deus faz o funeral. E é aí que a gente faz aquela famosa pergunta: eu sou discípulo ou sou um seguidor? Por que ele escolheu Josué? Porque era um verdadeiro discípulo. Ali do lado de Moisés o tempo inteiro. Quem não lembra dos 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai? Quem estava esperando ele retornar? O discípulo. Jesus, quando começou a chamar seus eleitos, seus escolhidos, ele não perguntou: o que você está fazendo? Ele falou assim: me segue. Segue. E todos eles, conforme testemunho do próprio Pedro: Senhor, nós abandonamos tudo, todos os nossos afazeres, toda a nossa família, para te seguir. E por isso foram considerados discípulos. Quem é o seguidor, então? Qual a diferença? Simples. O seguidor só está atrás da bênção, mas não quer largar a sua vida. Sua vida é mais importante. Sua forma de pensar é a mais importante. Os mandamentos de Deus são regras para serem cumpridas quando eu tiver vontade. Olha, ele está fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Oba, vamos aproveitar e comer pão santo e pão bento, aquela coisa toda. Vamos nos alimentar. Vai ser uma bênção. Olha, ele está lá curando os enfermos, está levantando os cegos, paralíticos, aquele... Olha, vamos levar a multidão até lá. Mas na hora da crucificação,
Quantos ficaram? Quem é seguidor? Quem é discípulo? Quantos cearam com ele a última ceia? Quantos o seguiram pelos caminhos atrás das bênçãos? Quantos buscam ministros hoje em dia somente porque estão acostumados a ser abençoados, mas não rejeitam o seu jeito de ser? E aí, como está em Deuteronômio 34:10, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, até Jesus Cristo. Mas o texto continua lá em Josué. Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria. Deus chama aquele que é realmente discípulo e o reconhece. Mesmo quando um servo parte, Deus garante a continuidade da unção para o discípulo, não para o seguidor. O Espírito que estava em Moisés repousa agora sobre Josué. O que parece fim é só Deus trocando a tocha de mão. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, Deus diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Deus não permite que Josué viva das lembranças. Ele o chama a levantar-se, marchar e possuir a promessa. Quantas vezes as pessoas recebem uma promessa de Deus, ou recebem um desígnio para realizar alguma coisa na obra de Deus, e simplesmente adormecem? Isso para acontecer. Ah, se cobrar, ele cobrou. Se não cobrar, melhor ainda. Mas se cobrar, dá uma desculpa. Sabe como é que é? Amor de Deus. Mas aí Deus diz 3 vezes a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Quando Deus fala isso para a gente, Ele está nos mostrando que é o seguinte: Ele vai trocar a tocha. A mão da tocha. Aquilo que Ele delegou para as pessoas que não realizaram como havia sido determinado, Ele vai trocar a mão. Não significa apenas, estamos falando da morte, que Moisés morreu, aquela coisa. Não, nós estamos trocando realmente. Quando Deus te dá uma missão, te dá um trabalho para você, Ele coloca uma tocha na sua mão, onde você ilumina por onde você passa. Aquele trabalho tem uma finalidade. Olha, os próprios discípulos do Senhor, os 70, foram aos pares, visitaram casas, visitaram cidades e voltaram dando testemunho e prestação de contas do que aconteceu. Tem gente que recebia a tocha na mão. E o que você fez? Nem presta conta sobre isso. Nem dá satisfação. Vai cair no esquecimento, não vai me cobrar. Sabe como é que é? Amor de pai é assim. Mas Deus está levantando novos Josué nessa geração. Realmente, gente que quer participar. Realmente, gente que quer fazer a diferença.
na vida do seu próximo. E ainda tem gente que fica aí, Deus vai capacitar. Tá. Continua sentado esperando. A obra já está em andamento. Ninguém vai ficar sentado esperando você se levantar, não. Se você não se mexe junto com a obra, a tocha é tomada da tua mão e dada para outro realizar. E aí, o que acontece? Você vai ter que se explicar no final. Mas eu vou na igreja, eu tomo Santa Ceia, eu sou fiel, dou dízimo, dou oferta. Então, o que mais Deus quer? Teu coração. Tua sinceridade. Tua honestidade. Tua fidelidade. Porque ele falou, vem, me segue. Você foi capaz de gritar, eis-me aqui, Senhor. E quando ele fala, vem. Não, peraí que eu vou resolver uns problemas. Quantos Deus tem chamado, tem dado capacitação, e essa capacitação tem se tornado soberba? A restauração do chamado, nós podemos lá em João, capítulo 21. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? João 21, 15. Para quem gosta aí de testificar. Mas você está falando de Pedro? Agora você está falando de Josué, está falando de Moisés, você está confundindo a gente, não? É a mesma história. Anos, vai sendo virado aquela coisa. Se Deus não puxasse a orelha de Josué, ele se sucumbiria aos líderes. Imagina esse daí. Não é líder de tribo, não é nada. Por que vamos seguir ele? Então tá, então vamos olhar para Pedro. Aquele que é a rocha de edificação de uma igreja. Pedro falhou. Negou. E voltou a pescar. Ou seja, voltou para os seus afazeres. Tomou a bênção, conviveu como discípulo, recebeu a bênção, que negócio. Quantos hoje frequentam igrejas? Dizem que amam a Deus, aquela coisa toda, e na verdade não passam de Pedros. Quantos? Te dizem que vão fazer, que vai acontecer, que faz isso, que faz aquilo, que quando perde uma unção acham ruim. Quando ganha unção, parece estrela de rock. Parece que acendeu todos os holofotes. Ele voltou a pescar. Vou voltar para o mundo então. Mas Jesus foi atrás dele no mesmo lugar da queda. O mar da Galileia. E assim ele faz o quê? Ele vai reacender aquele propósito, aquela chama no coração de Pedro. Jesus não vai perguntar, por que me negaste? Mas ele vai perguntar de outra forma, tu me amas? 3 negações, 3 perguntas, 3 comissões. Apacenta as minhas ovelhas.
O mesmo Deus que levantou Josué depois da morte de Moisés é o mesmo que levantou Pedro depois da queda. Deus é especialista em restaurar vocações. Ele não cancela o chamado, ele reacende chamas. E muitas vezes ele nos prova se realmente estamos dispostos e disponíveis a viver o sobrenatural com ele. Tem gente por aí que estuda a Bíblia, faz curso, mas não vive a obra. Tem gente que está há tantos anos na obra lá, num comodismo, porque não sabe viver mais o fogo do Espírito. Só sabe falar que está na graça. Mas a graça acaba justamente quando ela se torna dependente da carteira de alguém. Simples assim. É muito fácil você falar que está na graça, mas não vive uma vida na dependência de Deus. Mas vive na dependência da carteira de outras pessoas. Só porque você é o ministro. Quando Deus ensina lá em Timóteo ser o cuidador da casa de Deus, não soberbo, não dado às luxúrias, humilde, manso, simples. Do monte ao mar, o fogo continua. De Moisés a Josué, de Jesus a Pedro, de geração em geração, o Espírito Santo continua se movendo. O mesmo Espírito que guiou Israel e incendiou a igreja, está aqui, diante de todos nós. O mesmo Deus que disse, levanta-te, Josué, está dizendo hoje, levanta-te e marcha. Chega de ficar de culto em culto, aprendendo, mas não vivendo. Tem muito crente por aí que sai do culto mais vazio do que quando entra. Oh, que palavra maravilhosa, grita glória a Deus, faz um monte de coisa lá, chama atenção na igreja. Mas quando chega lá fora, o que foi pregado? Ah, não lembro. Foi maravilhoso, mas não lembro. Estou cansado já de ver isso aí. Muitas igrejas que eu estou visitando, realmente está triste isso. Crente vazio. Só vai atrás da bênção. Tudo seguidor de Cristo, mas não discípulo. O altar também não tem mais discípulo. Quase. Tem seguidor de Cristo. Só vive atrás de bênção. Talvez você hoje esteja no fim de um ciclo. Chorando por um Moisés que se foi. Talvez esteja diante de um novo desafio e se sinta pequeno como Josué. Ou talvez ainda tenha falhado como Pedro e ache que o chamado acabou. Mas hoje o Senhor diz, ainda há promessa. Ainda há o Jordão para atravessar. Ainda há ovelhas para cuidar. O Espírito Santo ele quer transferir o fogo para aqueles que realmente estão dispostos e disponíveis. Não por seus momentos. Já que agora estou com um momento livre. Não. Você não entendeu. 24 horas. Ele está chamando para isso. Para viver o sobrenatural. Não é no seu momento livre, não. 24 horas. Onde você já não é mais você.
apenas Cristo em você. E hoje é o dia desse renovo, coragem e da restauração. E é aquele chamado que ele vem. E assim também é o nosso Deus. O Deus que encerra ciclo, mas que nunca encerra os seus propósitos. O Deus que recolheu Moisés, mas levantou Josué. O Deus que viu Pedro cair, mas o restaurou para apacentar as ovelhas. Porque o que Deus começa, ninguém pode interromper. O que ele acende, nem o vento do desânimo pode apagar. O fogo que muda de mão, mas nunca sai voltar. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 33. Porque Deus nos mostra que Deus tem uma bênção no fim, coragem no meio e propósito no recomeço. Hoje o Espírito Santo veio aqui para acender de novo a tocha na tua mão. Na parábola, havia um velho guardião do fogo, chamado Eliú. Durante toda a sua vida, ele subia o monte para manter a chama acesa que iluminava o vale. Mas quando seus dias se completaram, ele chamou seu aprendiz e disse: meu filho, o fogo não pertence a mim, pertence a Deus. Eu posso parar de subir, mas o fogo precisa continuar. Quem diz que a obra é tua? Quem diz que é você que faz? Quem diz que você produz algum milagre? A obra é dele. Nós somos apenas as ferramentas que ele usa nesse mundo para mostrar o quanto ele nos ama, o quanto ele ama esse mundo. Afinal de contas, ele nos deu o seu filho. Sacrificou o seu filho no madeiro para virar escárnio, onde todo mundo faz essa loucura. Imagina adorar um cara que foi crucificado. Como isso é possível? Fazer escárnio dos que se acham inteligentes. Naquela madrugada o velho partiu. Mas quando o sol nasceu, o povo viu que o fogo ainda brilhando lá no alto do monte. E um novo homem subindo o monte com a tocha na mão. O velho se foi, mas a chama ficou. A tocha mudou de mãos, mas o fogo era o mesmo. O fim de Moisés é o começo de Josué. Deus não apaga tochas, ele as repassa. O que terminou foi a fase, não o propósito. Pedro caiu pescando, mas se levantou apacentando. Hoje o Espírito te diz: levanta-te e continua o teu chamado. E assim é Vezot Haberahá. Eis a bênção. Eis a bênção que Deus derrama sobre todos nós. Não somente porque estamos aqui, ou porque você está nos assistindo. Essa bênção está no mundo inteiro. Somente para os dispostos e disponíveis. A sair da sua zona de conforto, sair do seu lugar comum e realizar algo maravilhoso. Não para si, não para exaltar porque você é um ministro, porque você é isso e aquilo, porque no fundo você não é nada. Nós não somos nada. Não passamos de pó. Só isso. Mas a nossa alma está comprometida com a salvação. E a única salvação é o nome de Jesus. E o quanto você tem levado realmente esse santo nome, o nome que é sobre todo nome, a todos os lugares.
Quantas vezes Deus já falou, vai no hospital, e você não foi? Quantas vezes você falou, vá lá visitar, e você não foi? Quantas vezes Deus te deu um chamado, e você não realizou? Quantas vezes te deu a direção, vai lá, e faça. Te capacita, e mesmo assim, você não dá continuidade. Quantas vezes Deus já te chamou, Deus já te convocou para vir aqui, por exemplo, e todas as suas desculpas tomaram a frente, tomaram lugar, porque a zona de conforto é confortável. Mas eis a bênção que Deus coloca diante de ti hoje, para que você não mude. Não estamos falando de mudança. Nós nunca pregamos pela mudança, mas pela transformação. O quanto você é capaz de renunciar a si mesmo. Não de ficar falando, não, nós estamos juntos aí, nós vamos aí, ó, qualquer coisa. Não! É estar presente. Quantas vezes você já renunciou um compromisso seu para ouvir um carente? Quantas vezes Deus te falou, vai naquele hospital que eu vou abrir portas. Vai naquela empresa que eu vou abrir portas. Vai naquele lugar que eu vou abrir portas. Quantas vezes Ele já te anunciou? Mas o seu eu disse, não. Vou pescar. Quantas vezes o seu eu negou a Cristo? Quantas vezes o seu eu deixou de estender a mão ao necessitado, sem antes olhar para você mesmo, para a sua zona de conforto e dar as migalhas? Como naquele exemplo, o Senhor mesmo Deus da viuvinha, que deu 2 moedinhas, mas ela deu tudo. Enquanto os outros, que poderiam dar mais, esses deram as migalhas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque Tu és o Deus que não muda, o Deus que encerra capítulos, mas nunca encerra propósitos. Hoje, diante da Tua presença, reconhecemos atochas que mudam de mãos, mas o fogo do Espírito Santo é o mesmo. Há gerações que passam, mas o Teu Espírito Santo tem permanecido conosco. Deus de Moisés, Josué, Deus de Pedro, da igreja, renove em nós o fogo do Teu altar, Pai. Sopra sobre cada coração que está aqui hoje, que está nos assistindo, e reacende aquilo que o medo, o tempo ou o cansaço tentaram apagar. Senhor, se algum de nós parou no monte do luto, faz-nos ouvir novamente a Tua voz dizendo, levanta-te, pois agora entrega-nos de novo a tocha da fé, a coragem de Josué e o amor restaurado de Pedro, que saímos daqui prontos para continuar o que Tu começaste. Pai, consagra essa palavra,
essa mensagem, este culto, a cada vida que recebeu o recado dos céus, que o fogo, o teu fogo, continue ardendo nas mãos, nas casas, nos púlpitos e nas gerações que virão, meu Senhor. Continua a tua grande obra, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.